Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Saudamos aqueles que nos assistem através dos meios de comunicação, de internet, da TV Arautos, das redes sociais, aqueles que estão aqui presentes, os peregrinos, aqueles que vieram pela primeira vez, inclusive. Sintam-se inteiramente acolhidos aqui por Nossa Senhora do Rosário, padroeira desta basílica. Nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E vemos aqui a imagem da barca, a barca que é símbolo da igreja, dentro da qual estão os apóstolos e Jesus. A barca passa por uma grande tempestade, o vento sopra forte e as ondas começam a entrar, como diz o Evangelho, dentro do barco que vai se enchendo de água. E a barca, portanto, parece que vai afundar. Não fosse, inclusive, a possibilidade, de se desviar do caminho, porque se o vento sopra, perde-se o controle, e ainda que esteja Pedro no timão, meu Deus, a barca parece que vai mudar de direção. Enquanto tudo isso acontece, Jesus dorme tranquilo, no fundo do barco, enquanto tudo parece ir à breca, como se costuma dizer. E se nós fizéssemos um pouco de fantasia para dar mais uma tinta trágica à situação e imaginar Pedro e os apóstolos, além de assustados, querendo afundar a barca mesmo, imagine a cena, e ele dando um jeito de afundar o barco. Se isso por absurdo acontecesse, não aconteceu, mas se por absurdo acontecesse, nada sucederia, porque Jesus estava presente na barca. Onde Ele está presente é a segurança de que a barca vai chegar ao porto seguro, porque Jesus está presente. Ora, é para nós uma lição de grande confiança. Vamos primeiro analisar um aspecto importante: o sono. O sono. O sono nas Sagradas Escrituras são um lugar próprio de manifestação de Deus. Deus se manifesta no sono e através de sonhos. E vemos assim toda a Escritura Sagrada, essa forma de Deus se manifestar. Já no livro do Gênesis, nós vamos encontrar já no 2º capítulo do livro do Gênesis, Deus que faz Adão cair num sono profundo. E o que faz Deus ali, da costela de Adão, tira Eva, ele desperta e diz: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Foi a primeira grande manifestação de Deus na história sagrada durante o sono. Adão dormiu solteiro e acordou casado. Foi o que aconteceu. E nós vemos ao longo da história, Deus se manifestar também através de outros sonos. O sono e o sonho de Jacó, que viu aquela escada longa que ligava o céu com a terra, e tantas outras formas, os sonhos de José do Egito, que sonhava e interpretava os sonhos, e vamos chegando já na nova aliança, os sonhos de José, São José, dentro dos quais Deus se manifestava. São 4 os sonhos de José. E ali Deus manifestando-se através do sono e dos sonhos. E hoje é o próprio Jesus que dorme. E Deus se manifesta durante esse sono. E qual é essa manifestação de Deus? O mar é um outro elemento importante. O mar para os antigos era um lugar de forças maléficas, inclusive. Basta ver aqui, na primeira leitura do livro de Jó, a comparação que é feita com o mar. O Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade, e diz: quem fechou o mar com portas?
quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas. Até aqui, disse, chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Então, o mar como um elemento até maléfico, com forças incontroláveis. Mas o salmista vai dizer, completando o sentido daquilo que acabamos de escutar do livro de Jó, que Ele, Deus, que criou todas as coisas, é capaz de fazer a tempestade transformar-se em bonança. Só Deus é capaz de resolver essas coisas. E aí o nosso coração vai se enchendo de confiança, porque vemos de um lado uma força invencível. Quem consegue vencer o mar? O tsunami, o maremoto, tudo isso. Quem consegue vencer o mar? Qual é a força capaz de impedir e de segurar a força do mar? Somente uma outra força. Que força é esta? São Paulo, na segunda carta aqui dele aos Coríntios, ele vai indicar qual é esta força. Irmãos, diz São Paulo, o amor de Cristo nos pressiona. Esta é a força capaz de segurar o mar e inclusive algo pior do que o mar, a nossa maldade. Porque se o mar não era capaz fosse capaz de afundar a barca, a maldade dos que estavam na barca bem que poderiam afundá-la. Mas até contra esta força da maldade humana, do pecado, o amor de Cristo nos pressiona, porque um só, de São Paulo, morreu por todos nós. Esse foi o amor de Nosso Senhor, o amor de cruz, capaz de pressionar, capaz de solucionar todos os problemas. Por que este amor é tão extraordinário assim? Santa Teresinha, numa de suas poesias, lindas poesias, uma delas, Pourquoi je t'aime, Marie, porque eu te amo, ó Maria, ela dizia, o que é o amor? No meio da poesia tem essa frase perdida, uma pérola, ela vai dizer, o que é amar, afinal de contas? Amar é tudo dar, é dar-se, inclusive a si mesmo. Quem tudo dá e quem se dá a si mesmo, esse verdadeiramente ama. E este amor é invencível, é o amor de cruz, o amor que Cristo teve por cada um de nós. Quando nós temos esse quadro todo montado, fica fácil interpretar o Evangelho. E, sobretudo, interpretando esse Evangelho, imaginando a situação mais ampla, vamos alargar as vistas, sair um pouco dos próprios problemas e pensar na grande barca, não de nossas vidas, mas a barca da igreja, dentro da qual estão os apóstolos de hoje, dentro da qual está Pedro no timão, dentro da qual estão todos os cristãos do mundo inteiro, e a barca parece que vai afundar. E onde está Jesus? Está na barca. Fazendo o quê? Dormindo. Mas ele está na barca. E isso é o que importa. Ora, Santa Teresinha, para voltar mais uma vez o exemplo dela, ela disse que se ela estivesse na barca, nesta barca, lendo esse Evangelho de São Marcos, ela dizia, se eu estivesse na barca, eu não acordaria Jesus. Mas vai fazer o quê? Eu me ajoelharia aos pés dele e ficaria ali, assistindo o sono de Jesus. Porque onde Jesus está presente, nada de mal pode acontecer. Aí eu já tiro uma primeira lição. O problema não é a tempestade, é a ausência de Cristo. Isto é que é realmente o grande problema. O nosso fundador também comentou este mesmo Evangelho e disse, se eu estivesse na barca, o que eu faria? Quando lhe contaram que Santa Teresinha, ajoelhada, estaria olhando para Nosso Senhor que dormia, ele disse, ai, se eu estivesse na barca, o que faria? Deitava ao lado de Jesus e dormia com ele. Olha que beleza!
dormir ao lado de Jesus. Mais uma vez, a coisa fica clara. O que se trata de saber é onde ele está. Se ele, nosso Senhor, está na barca, eu posso ajoelhar, assistir o sono dele, dormir ao seu lado ou despertá-lo. Mas o que importa é que ele na barca está. E a grande situação nossa, ampla, na igreja, é saber que ele está presente. Isso é o que importa. O que importa também saber em nossas vidas, na vida de cada um que passa por tempestades, na família de cada um, pensando a barca como uma família, pensando a barca como a imagem das nossas almas, que às vezes passam por tempestades interiores, paixões que parece que vão incendiar, tempestades que parece que vão destruir toda a nossa vida. Primeira pergunta: onde está a tempestade? Não. Para onde sopra o vento? Tampouco. Qual é a intensidade da força do mar? Não me importa. Onde está Jesus? Ele está dormindo. Eu vou onde ele estiver. Se ele estiver dentro da minha barca, tem solução para tudo. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E quando ele desperta do seu sono, ele utiliza de uma palavra, de uma fórmula, melhor dizendo, que é por ele utilizada em outros trechos, em outras passagens da Escritura, para expulsar demônios. Cala-te, silêncio. Como é que ele deve ter falado? A gente logo imagina, ele deve ter dado um berro, porque era tanto barulho ali, de gente gritando, que não dava nem para ouvir direito a voz dele. Não creio. Porque a força da voz de Cristo não está no seu volume, mas está no fato de ser voz dele, voz de Cristo. Voz, como dizia um autor do Livro da Confiança, que recomendo que leiam, procurem depois aí, Livro da Confiança, deve ter aqui à disposição, e que vai dizer: voz de Cristo, voz misteriosa da graça, vós que ressonais no fundo de nossos corações palavras de doçura e de paz. Cala-te, silêncio, e tudo se acalma. Essa deve ser a nossa confiança. Mas, para não ir muito longe, estou aqui olhando o relógio aqui, e para que ninguém comece a dormir daqui a pouco, aí vem outra manifestação que não sei se é de Deus, mas é possível que alguém durma por aqui. E o lugar próprio de Deus se manifestar é o sono, mas não quero que ninguém durma agora. Eu apenas concluo dizendo: nós somos mais felizes que os apóstolos. Como? Porque dentro da nossa barca, Jesus está presente. Também Maria, ela está presente na nossa barca. Naquela barca, ela não estava. Nessa, que é a nossa, ela está presente. E estando Nossa Senhora presente, ora, o que eu vou temer? Ela é a estrela do mar. Ela é a segurança que nós temos de que Jesus jamais vai nos abandonar. Assim, cheios de confiança, concluímos esta meditação pensando nas nossas barcas, pensando na barca da igreja, um pouco assustados de um lado, vendo a tempestade que se avizinha, vendo o vento que sopra contrário, vendo as ondas que começam a entrar, vendo a barca que parece se desviar e Jesus que está dormindo. E eu penso: Jesus presente está, nada há de temer, nada que temer, porque Jesus está presente. Também Maria, mãe nossa, mãe dele, mãe da igreja, mãe da humanidade. Peçamos então, e assim concluímos, esta grande graça. Diante das dificuldades, serenidade, confiança e certeza da vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.